Oi, gente, sejam bem-vindos ao Interessa Podcast. Muito bom te ter na audiência, viu? Você que está acompanhando a gente pelos principais tocadores de podcasts ou pelos canais O Tempo e o Tempo Livre aqui no YouTube. Não custa lembrar, você pode se inscrever nos nossos canais. Dessa forma, sempre que a live do Interessa for começar, você pega tudo desde o início. Deixa seu comentário aqui, seja para sugerir uma pauta ou para dar um biscoitinho pra gente, para comentar o tema do dia. Solta o like e compartilha também o nosso conteúdo com a sua galera, tá bom? Vamos entender melhor do que se trata o Interessa de hoje? Nem preciso de CRM para diagnosticar essa loucura que você está vivendo. Se você deu sorte, de não ouvir essa citação, que é o trecho de uma música, agradeça ao algoritmo, tá? Porque recentemente a dupla sertaneja Maiara e Maraísa se viu aí envolvida numa polêmica, porque uma delas, a Maraísa, lançou e logo em seguida apagou esse som, porque não dá nem para falar que é uma música, chamado Borderline. E depois da repercussão super negativa, claro, tiraram das redes sociais. Esse trabalho, ele faz um verdadeiro, desserviço à saúde mental. A letra associa o transtorno de personalidade borderline, TPB, a loucura, manipulação e personagens. Isso só reforça aí estereótipos muito perigosos, Pior, gente, é que por ainda que... Nossa senhora, me perdi, tá? Volta aqui. Foi. Porque ainda, gente, é tão difícil a gente falar sobre saúde mental sem cair nesse estereótipo, no estigma, nessas caricaturas. O TPB, ele atinge cerca de 6% da população e não tem nada a ver com drama ou jogo emocional, que também foi colocado nessa música, tá? Trata-se de um transtorno muito sério que afeta diretamente a forma como a pessoa lida com as emoções e também com as relações. Obviamente, quem possui esse diagnóstico não quer ter esse diagnóstico, não escolheu ser assim. E quais seriam, então, as raízes desse transtorno? É o que a gente vai buscar entender hoje aqui no Interessa Podcast. E quem está aqui com a gente é o nosso parceiro de longa data, o médico psiquiatra Bruno Brandão. Seja bem-vindo de novo. Obrigado, Renata. Como sempre, um prazer imenso estar aqui conversando com vocês sobre temas sempre tão relevantes. É verdade. E quem também está aqui, gente, quero até pedir desculpa para quem está na audiência ouvindo, porque hoje eu mudei aqui o modus operandi, onde eu estou lendo o meu roteiro. E aí eu estou me perdendo um pouquinho, tá? Vocês me perdoem, mas a mensagem ela vai chegar até você. Quem também está aqui hoje é a jornalista Flaviane Paixão. Ei, gente! Tudo bem com vocês? Bora lá? Bora lá. Então, bora lá. Renatinha Nunes também está por aqui. Oi, gente, um beijo para todo mundo que está acompanhando o Interessa. Já tá inscrito, né, Rê? Já todo mundo tá inscrito aí no canal novo para vocês. Então, bora fazer esse programa, que aliás é super importante, Porque o Interessa gosta de falar de comportamento humano, de saúde mental, e é isso que a gente vai fazer hoje mais uma vez. Tema sério e importante para vocês. Prestando um serviço, gente? Como sempre, ó. Uma música da cantora Maraísa, que é da dupla sertaneja com a Maiara, circulou muito brevemente, ainda bem, nas redes sociais. E aí colocou nos holofotes uma necessidade urgente da nossa sociedade. A da gente repensar a forma como os transtornos mentais são representados no discurso popular. Essa canção usava o termo borderline, que eu já adiantei para vocês, se refere ao TPB, transtorno de personalidade borderline, e de uma forma muito pejorativa e superficial, para retratar um suposto parceiro abusivo. Então já olha essa correlação. E aí ela foi alvo de críticas e acabou sendo apagada, graças a Deus. Mas o bacana é que, se você parar para pensar, nem tudo está perdido, porque mais pessoas reagiram de forma negativa a esse lançamento que de forma positiva, tanto que a música foi apagada. Isso para mim já é um sinal muito bom. Mas o estrago estava feito. A associação entre uma condição clínica real e de sofrimento psíquico intenso com loucura, manipulação, expõe aí o quanto a gente ainda precisa falar e muito e com responsabilidade sobre saúde mental. Não tem condição, gente, isso ser tratado ainda como chacota em pleno 2025, depois de um planeta inteiro viver por 2 anos uma pandemia que escancarou o sofrimento psíquico da maioria das pessoas. Então é muita falta de empatia e uma memória muito seletiva também, O transtorno de personalidade borderline, também conhecido como TPB, afeta 6% da população, mais ou menos 2 milhões de pessoas aqui no Brasil, segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria. E ele é marcado principalmente pela instabilidade emocional,
impulsividade e uma percepção muito frágil do eu. Por isso, quem convive com o TPB sofre demais da conta. Essa pessoa está sempre na corda bamba, com medo de ser abandonada e com dificuldade para lidar com as frustrações. Vamos entender quando esse transtorno começa a dar sinais, então? Como que ele surge? O que está por trás? O diagnóstico, será que é fácil? Ou a gente acaba confundindo com outras patologias? Ele pode coexistir com outras? Hoje, Dr. Bruno esclarece tudo para você que está na nossa audiência. Pergunta do dia: você já julgou o sofrimento psíquico de alguém como drama ou manipulação? Já tinha ouvido falar no TPB? Manda aí a sua opinião, o nosso chat está aberto para o debate. Esse podcast tem a sua participação. Se faz parte da sua vida, interessa! Ixi, acho que tem um monte de gente com culpa no cartório aqui, viu, doutor? Assina embaixo ainda, reconfessa. Então pode começar falando, dona Reconfessa. Bora lá. Já julgou o sofrimento dos outros? Ai, já. Eu também. Uai, Quem já, a nunca? gente julga e eu acho que Julga. isso é muito frequente e a todo momento, né, assim. E sabe uma coisa, um episódio que eu me relembro, assim, eu acho que os tempos também eram outros, mas na cidade da minha mãe, eu ficava na casa de uma tia que tinha um hospital psiquiátrico na frente, assim, era só atravessar a rua, você tinha um hospital psiquiátrico e com grades abertas. Então, naquele momento de sol, e eu confesso que eu não sei muito bem a rotina, né, de uma internação em hospital psiquiátrico, mas no momento de sol, os pacientes vinham e interagiam com as pessoas na grade. Os horários de interação do sol era quase que um momento auge, assim, todo mundo ia lá para a porta. E era isso, ou para tirar sarro, para fazer brincadeira. Que horror. Isso em outros tempos. Mas isso me veio à memória, assim, sabe? Que todo mundo, aquilo era quase que era um momento, sabe? Na cidade, assim, sabe? Principalmente na parte alta, né? Onde ele ficava. Então as pessoas iam para lá e acontecia isso muito, né? O sarro e tal. Acho que a gente avançou demais, mas a luta antimanicomial e essa questão da saúde mental, eu acho que ela também é de um histórico mais recente. E que a gente trata essas questões de uma forma diferente também é mais recente. Eu fui buscar, eu não conheço essa música, assim, nem cheguei a vê-la nas redes sociais, mas a Billboard fez uma matéria para tentar esclarecer a inspiração, porque a dupla não fala, né? E assim, parece que foi super de boa intenção. Na verdade, era para tentar traduzir o diálogo de duas amigas e uma tentando dar o toque na outra para sair daquela relação. E uma das análises que eu achei que foi muito interessante, só que em vez de proteger, causou foi a repulsa, né, na sociedade como um todo. No entanto, que eles não sabem nem se essa música vai ser gravada mesmo, se vão colocar ela, não sei como é que fala, né, assim, para o público. E até eles usaram um termo que causou foi psicofobia. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente tentar entender quando essas situações elas acontecem, porque isso pode recair. Essa pessoa é dramática demais, sofre demais, a gente tem mania de colocar as pessoas em caixinhas e acaba que se você não sabe a situação e a condição da pessoa, ela vai ser mais uma que você, isso aí é mimimi dessa pessoa, sabe? Drama, sabe? Uma pessoa instável, deve estar acontecendo alguma coisa dentro de casa, mas você não para pensar muitas das vezes, e também estou generalizando, não é todo mundo, mas às vezes você não para pensar que aquilo pode ser um transtorno. Exatamente. Né? E são tantos, assim, que às vezes você tem dificuldade, inclusive, até de identificar qual é. Desconhece, talvez, a patologia. É um borderline. A gente já falou aqui sobre, mas eu acho que é sempre importante entender como se manifesta, porque quando a Zaca fala, né, essas situações aí, essas características. Pode ser uma situação do seu dia. O que eu quero dizer. Exato, você pode passar por todas essas emoções num único dia e não necessariamente. E mais do que isso, né, gente? A pessoa pode não ter um transtorno apenas, ele pode estar associado a outros transtornos. Verdade. E isso se confunde mais dentro do processo da saúde mental. A Zacarone usou uma palavra que é estigma. E hoje eu estava lendo a respeito e me deu curiosidade de saber qual é a origem da palavra estigma. E fui ver que estigma vem de marcas de cicatrizes. E na Grécia Antiga, as pessoas eram marcadas com pessoas que eles queriam colocar à margem da sociedade, a sociedade que eles consideravam honrada. Então, eu estou dizendo criminosos, pessoas com problemas mentais, escravos, eles eram marcados com ferro.
né? E eram estigmatizados para ficar à margem da sociedade. Anos depois a gente viu isso, inclusive aqui em Minas, no Hospital Psiquiátrico de Barbacena, né? A gente está falando de um tempo muito recente, estou falando dos anos 60, e onde as pessoas também eram marginalizadas dessa forma, porque eram consideradas loucas. E iam para esse espaço onde elas perdiam inclusive a dignidade, né? Então, numa situação muito precária mesmo de saúde mental, o tratamento que se dava à saúde mental era pouquíssimo humanizado. E a gente analisando que agora, né, sei lá quantos anos, 60, 50 anos depois, a gente avançou muito, eu concordo com a Flaviane, mas ainda acho que tem muito a se avançar, porque hoje essa estigmatização, ela acontece de outra forma, em outros formatos, e eu acredito que a desinformação é um desses formatos, né? A gente hoje vai para as redes sociais falar de tudo, hoje a gente vai falar de recortes de uma vida muito feliz, que é o que normalmente acontece, né? Essa valorização à felicidade. Eu acho que a felicidade, a vivência, ela é de cada um. A gente não pode dizer que felicidade é igual para todo mundo. E também vai para a rede social, que é um recorte, eu acho que mais novo ainda, para dizer suas dores, né? Para expor suas dores. Hoje isso também é muito comum. Então a gente vive lá extremos, pessoas felizes demais e pessoas deprimidas demais, pessoas angustiadas demais. E eu acho que ambos os casos são muito prejudiciais para a saúde mental, porque ali naquela desinformação, por exemplo, as pessoas estão dando notícia da vida dela, estão expondo suas dores. Outras pessoas que estão vendo aquilo se colocam naquele lugar e acham que estão vivendo aquela mesma situação, começa a se autodiagnosticar. E aquilo gera na pessoa gatilhos imensos e muitas vezes gatilhos equivocados, né? E aí vem autodiagnósticos, ou autodiagnósticos negativos, ou aquela vida que eu queria ter, que é o outro lado, o outro extremo, né? Eu acho isso muito complexo, gente, muito complexo, porque a gente precisa, acima de tudo, buscar profissionais qualificados para fazer diagnósticos corretos, né? Por isso que o Dr. Bruno está aqui hoje. E já para falar um pouco para a gente sobre isso, né? Porque hoje a gente tem ali uma porta muito aberta, né? Anos depois, a gente tem mais pessoas com problemas de saúde mental ou mais diagnosticadas, não sei, mas a gente tem ali um universo imenso, extenso de informações e desinformações, quase que no mesmo nível. Como é que a gente lida com isso, doutor Bruno? Eu acho que perdeu um pouco a mão, assim, errou um pouco nesse sentido. A informação ela é muito válida, ela é muito útil. Hoje a informação tem sido cada vez mais divulgada, as pessoas têm mais acesso à informação, mas existe sim uma banalização de uma série de transtornos, porque quando a gente analisa os critérios diagnósticos, ali é uma análise de comportamento. O que está motivando aquele comportamento é o que está por trás de um determinado transtorno. Então, quando você suspeita que você tem um transtorno ou que alguém tem um transtorno e vai lá pesquisar, praticamente 100% das vezes você confirma. Porque um diagnóstico ele é construído na relação de um sintoma com o outro. Como que esses sintomas ou esse padrão de comportamento eles se interconectam um no outro e não uma série de sintomas isolados. E aí a gente começa a perceber que comportamentos que não são aceitos pela sociedade, né? Agressões, abuso, traição, maus tratos, enfim, as pessoas começam a encaixar isso em algum determinado transtorno. Então, se a minha mãe me maltrata, ela é narcisista. Se meu parceiro é abusivo, ele é isso, ele é aquilo. E as pessoas começam a colocar comportamentos inaceitáveis pela sociedade na conta de um transtorno. Mas o que as pesquisas mostram é justamente o contrário. Pessoas que sofrem de algum transtorno mental, elas estão muito mais propensas a serem vítimas da sociedade do que praticar contra a sociedade. Existe um viés. A gente vê muito isso, por exemplo, nos transtornos psicóticos. Um esquizofrênico matou alguém. Olha, o esquizofrênico ele é um ser humano perigoso, mas isso não é a regra, isso é a exceção. Quantos esquizofrênicos estão aí que não fazem mal a ninguém? E quantas pessoas não esquizofrênicas praticaram homicídios também? Então, assim,
atrelar um comportamento manipulador a um transtorno de personalidade, isso não é verdade. Existem várias pessoas manipulando que não têm transtorno nenhum. E aí a gente começa a colocar esse grupo de pessoa que naturalmente já sofre um preconceito num lugar onde, olha, eu quero a distância desse povo que é perigoso, sendo que, na verdade, eles estão muito mais propensos a serem vítimas do que a praticar contra a sociedade. E acho até que em pequenas proporções, eu ouvi de um colega que se separou recentemente, um homem adulto, maduro, que num desabafo falou para mim, eu acho que eu sou tóxico, eu sou uma pessoa péssima, porque eu tô saindo de uma separação e ela repete para mim todos os dias que eu sou tóxico. E aí, estávamos outras pessoas juntos e aconselhamos que ele fosse fazer uma terapia, buscar uma ajuda, e ele, meses depois, volta dizendo assim, ela me encaixou num lugar que eu não me pertenço. E aí eu tô falando de pequenas coisas, que eu acho que às vezes nós mulheres também, pelo nosso ímpeto, e aí homens, né, vice-versa aí, pelo nosso ímpeto de defender essa questão antimachista, de nos posicionar, às vezes estamos errando ali em comportamentos diferentes. Ele era uma pessoa com um comportamento diferente do dela. Ela, uma pessoa que gostava de sair muito, que queria uma vida ativa, e ele, uma pessoa que queria ficar em casa, queria ler, que queria viajar para lugares tranquilos. Então, ela criou-se ali uma pecha sobre ele, foi uma forma dela atacá-lo e sair dessa relação, tornando essa pessoa, esse homem, tóxico. E assim, as pessoas que convivem com ele, que estão ao redor dele, nunca o consideraram tóxico. Então, assim, eu acho que a gente também está se apropriando de uma forma equivocada desses conceitos. E eu acho que tudo precisa ser muito esclarecido, porque usá-lo mal, por exemplo, nesse tipo de caso, né, dentro dessas relações, como a própria música, né, tanto para homem quanto para mulheres, usar isso de forma equivocada, eu acho que também desestabiliza lutas importantes. Que esvazia muito, esvazia lutas importantes, esvazia discursos importantes. Então, eu acho que a gente precisa parar de usar essas palavras equivocadamente. Que elas não se percam, né? Agora, no caso até do borderline, eu queria até voltar nessa situação, assim, doutor Bruno, o senhor falou sobre essa questão do diagnóstico, né? Assim, é um acompanhamento de comportamentos, né? Assim, não há um exame clínico ou um exame que você faça para identificar esse transtorno ou outros. Mas numa situação como essa, por conta disso, né, o que a gente tem visto que comportamentos isolados a pessoa já classifica e aponta, fulano é isso, ciclano é aquilo, e nananã. Eu queria até que você explicasse, considerando o quadro do borderline, primeiro, quando uma pessoa ela é identificada como tal. Porque às vezes é isso, assim, eu tenho vários sentimentos e emoções ao longo do meu dia, e não necessariamente eu tenho isso. E ao longo da minha vida. Então, o que me diferencia de uma pessoa com borderline? Como que eu diagnostico e comprovo que ela tenha? O borderline, né? Vamos começar do zero, assim. O que é, quais as características e quando elas são efetivamente... O diagnóstico. Borderline. É um transtorno de personalidade. E o que é a personalidade? Personalidade é um conjunto de características psicológicas de uma pessoa. Todos nós temos a nossa personalidade. E esse conjunto de características individuais, psicológicas de cada um, vai determinar a forma como a pessoa sente, como a pessoa reage a uma determinada situação e como ela se comporta. Então, pensamento, emoção e comportamento, cada um interpreta isso de uma forma e isso nos torna único. A gente tem um conjunto de características psicológicas que vão determinar a forma como você pensa, como você sente, como você se comporta. Isso é uma definição simplória do que é personalidade. Partindo desse princípio, agora a gente pula para um transtorno de personalidade. Quando eu tenho um padrão de características psicológicas que vão determinar uma forma de pensar, uma forma de sentir e uma forma de comportar que se desvia muito do que é aceito dentro daquela cultura que aquela pessoa está inserida, aí a gente fala num transtorno de personalidade, porque ela não está adaptada. Seria como a forma que a pessoa pensa, como ela sente e como ela reage, as coisas do dia a dia não se encaixa no padrão cultural que ela está. E aí a gente tem vários transtornos de personalidade. Então eu comecei falando personalidade, o que é um transtorno de personalidade, e agora
respondendo, o que é um transtorno de personalidade borderline? É quando a pessoa tem uma desregulação emocional, ou seja, a gente pode caracterizar daqui a pouco o que é desregulação emocional, seria basicamente emoções intensas, mais duradouras e mais intensas. Então, se ela está com raiva, é muita raiva, se ela está triste, é muito triste, se ela está com medo, é muito medo, se ela está alegre, é muito alegre. Normalmente, a gente atenta mais à questão da raiva. Mas isso é sempre? A desregulação emocional, sim. Tá? Mas a desregulação emocional por si só não é um dos ingredientes para o transtorno. Tem pessoas que têm a desregulação emocional, mas não evolui para o transtorno de personalidade borderline. Então, para uma pessoa desenvolver um transtorno de personalidade borderline, ela tem que ter basicamente 3 ingredientes. O primeiro é a desregulação emocional, tá? Emocionalidade intensa. Uma coisa pequenininha gera uma emoção muito intensa e, além disso, essa emoção demora a passar. Toda emoção tem início, meio e fim. Você ficou com raiva de alguma coisa, você não fica com raiva a vida inteira. Passa algum tempo. Depende. Mas aí já pode mudar, né? Aí já pode virar um ódio, um rancor. Mas a emoção raiva em si, ela é algo agudo. Ela baixa. Você quer ali socar Vira né? um ressentimento. Até em um você ressentimento. passa, Flaviana. Até em você passa. Passa, Flaviana, passa. Na desregulação emocional, essa emoção ela é mais intensa e ela demora a passar. Então esse é um ingrediente. O segundo ingrediente é uma sensibilidade muito aumentada à rejeição e à solidão. Isso tem base neurobiológica sobre isso que a gente pode falar aqui. Todos os dois têm, tá? Isso é o cérebro, isso é um problema do cérebro. Então eu tenho a desregulação emocional e eu tenho a intolerância à rejeição e ao abandono. Até aí não configurou um transtorno de personalidade borderline. Eu preciso do terceiro ingrediente, que é o ambiente, que é um ambiente invalidante. É um ambiente que invalida as emoções e que faz com que essa pessoa não possa sentir emoções, ou muitas vezes, para piorar isso tudo, para piorar esse cenário, um ambiente traumático. Então, não raramente a gente vê a desregulação emocional, a intolerância, a baixa tolerância à rejeição e à solidão, associado, por exemplo, a um abuso físico, sexual, aí bagunçou tudo. E isso vai gerar nessa pessoa uma série de sintomas, principalmente uma instabilidade, sim, aí também nos relacionamentos interpessoais, e foi daí talvez que puxou a música, né? Mas um ponto importante, normalmente eles são mais manipulados do que manipuláveis. Eles sofrem mais manipulação de outras pessoas do que manipulam. Tudo que eles não sabem fazer é ser manipuladores. A emocionalidade é muito intensa. Muito então transparente, não consegue, né? Exatamente. Se eu tô com raiva de você, eu cheguei aqui e falo, some daqui. Isso não é manipular. Manipular é o contrário. Né? É mais estratégico. Eles não dão conta Não dão conta de serem estratégicos, exatamente. Ô, doutor, posso só puxar uma pergunta? Porque muitas perguntas. Esse diagnóstico ele é mais comum em mulheres, pelo que eu li. Isso. E as mulheres a vida inteira ouvem que são loucas quando elas se recusam a conformar com alguma situação. Nesse ambiente em especial, onde as pessoas não acolhem ali a dor dessa mulher, deve ser muito mais difícil você fechar o diagnóstico de uma mulher como borderline, porque ela está sendo o tempo todo invalidada. Ainda que os diagnósticos sejam maiores em mulheres do que em homens, não? Isso aí é um ponto meio polêmico, assim. As mulheres, elas buscam mais serviço de saúde. Então a gente não tem essa clareza se isso representa um dado real. E além disso, homens, de um modo geral, se envolvem em comportamentos mais disfuncionais. Violência, álcool e drogas, de um modo geral, né? Então, assim, de fato, tem essa prevalência, se não me engano, é 2:1 ou 1,6 é quase 2:1, mas tem esse viés aí que provavelmente os homens são menos diagnosticados e eles tentam se automedicar com álcool e com outras coisas, né? A questão do ambiente invalidante, ele é muito dentro da família. Então, assim, o que é um ambiente invalidante? Um ambiente invalidante é onde essa pessoa, ela não pode expressar o que ela está sentindo. Então seria algo do tipo, não, você não pode ter raiva, porque eu te dei tudo.
Você não pode ter medo, se aqui em casa você está protegido. Você não pode ficar triste, porque eu pago a sua escola, eu pago isso, eu pago aquilo. É o que grande então, parte assim, dos pais fazem com os filhos, né? De uma perguntar. forma equivocadíssima, porque a gente tenta conter, não chora não, o filho tempo machuca, inteiro. não chora não, tá doendo, deixa o menino chorar, meu povo. Deixa ele pôr pra fora o que ele tá sentindo. Assim, que me deixou até muito preocupada, eu acho que pela extensão da coisa, se o transtorno ela é completamente proporcional ao ambiente invalidante, a humanidade está ferrada. Não, veja bem, é o ambiente invalidante, Porque os pais são super protetores. mas tá um pouco ferrada. Me permita, a gente vê aí a prevalência. Prova transtornos disso é o psiquiátricos, número, o aumento né? do O aumento número. de tudo. Não diria ferrada, mas sim, a educação ela exerce um papel. Doutor Bruno. Melhor não diria ferrada. Não diria vamos tentar ferrada, mais melhorar. ferrada. Está bom. Tá. Né? Mas Ela assim, caminha para isso. a gente tem que pensar pessoas que têm uma desregulação emocional. O que é desregulação emocional? Emocionalidade muito intensa e que dura muito. Mas isso vai ser genético. Desculpa, isso vai ser genético. Genético. A desregulação emocional é genética. Tanto que, se essa pessoa estiver num ambiente que for muito validado, vamos pensar o contrário. Aqui eu estou falando do ambiente invalidante. Ok. Ela caminha para o borderline. Se ela for validada demais, ela pode desenvolver um outro transtorno de personalidade. Transtorno de personalidade dependente. A origem é basicamente a mesma. A parte genética é a mesma. O que está mudando aí é o ambiente. Aí fala, meu Deus, educar é muito difícil e tal. Nossa. E é difícil. Agora, o que as pessoas confundem aqui, quando a gente fala em validar as emoções, não é validar o comportamento. Porque se a gente for parar para pensar o que é uma emoção, emoção é algo involuntário. Emoção é involuntário. Você querendo ou não, você vai ficar triste. Querendo ou não, você vai ficar com raiva. Querendo ou não, você vai ficar com medo. Querendo ou não, você vai ficar com nojo. Se você tem nojo, sei lá, você tem nojo de rato. Se eu chegar para você e colocar um ratinho de laboratório e falar, olha, ele tá limpinho, você vai ficar com nojo, você não tem controle sobre isso. A invalidação é na emoção, não é que você tem que permitir que a criança faça tudo. Você tem que conter o comportamento e não as emoções. Olha, você está triste, mas nem por isso eu vou sair com você para comprar uma coisa que você quer. Nossa, Dificílimo. conter o Dificílimo. comportamento Dificílimo. e não Sim. Por isso que é emoções. uma conclusão Maravilhoso. muito, tipo, pesando o rolê. A gente tá ferrado. Porque Não, por acho um que lado o segredo para o outro do ambiente, sabe, você, assim, cara, eu fico pensando se essa linha desse Tênue. comportamento dentro de casa, dentro dos ambientes sociais, porque eu acho que não é só dentro de casa, mas principalmente, mas assim, você tem dois lados, você acabou de trazer um outro que eu não sabia também, mas o tanto que isso é Mas sabe, louco, cara. Mas você sabe por que é difícil? Porque é difícil pra gente. A gente, teoricamente, né? Teoricamente adultos saudáveis, pelo menos em teoria, né? A gente acha que a gente entende as nossas emoções. Por isso que você tem dificuldade de tentar ensinar uma criança, porque muitas vezes a gente não sabe nem as nossas. mas quantos adultos nem expressam, Porque nem falam sobre o isso. processo de regular as emoções, e aí talvez tentando tornar a coisa um pouco mais palpável, é você entender o que você está sentindo. Porque a emoção, ela tem um componente no corpo. Quando eu estou triste, não é uma forma simplesmente negativa de ver a vida. Eu tenho um nó na garganta, as minhas costas ficam pesadas, eu sinto um peso na perna. Quando eu estou com medo, meu coração acelera, me dá um frio na barriga, eu faço ânsia de vômito, eu sinto um nó na minha... Como que eu vou falar, para de ter um nó na garganta? Não tem jeito. Então, o processo de validação emocional é você tentar entender o que você está sentindo. E aí, uma alternativa seria, qual foi a situação? O que você está pensando? O que você está sentindo no seu corpo? Olha, isso que você está sentindo chama medo. É um frio na barriga, você está tremendo, você está com nó. Esse medo ele vai passar, ele vem, vai embora, passa. Você não precisa sair correndo, porque isso vai passar. Isso que você está sentindo é raiva. Seu rosto ficou quente, a sua musculatura contraiu, sua mandíbula está contraindo, tá vendo? Mas você não precisa bater no seu irmão. Mas isso é difícil. né? Identificar. Agora, as pessoas não identificam porque elas querem sequer sentir. Por exemplo, eu acho que, e inclusive os problemas da saúde mental, e eu faço essa pergunta, eles são confundidos, ou são ignorados, ou são taxados, estigmatizados de frescura ou drama, porque criou-se também socialmente
realmente um ideal de felicidade que as pessoas acabam escondendo tantas emoções para chegar a esse ideal de felicidade que sequer existe. Sim, isso que você tocou num ponto extremamente importante, porque se a gente pensar em termos até de tratamento não farmacológico, uma das abordagens é tolerância ao desconforto. E isso está se perdendo. As pessoas não estão tolerando mais o desconforto. Doutor Bruno, eu tô falando, eu vou repetir isso 500 vezes que a gente tá ferrado. Não existe. Ela é brava. Desculpa. Não, ela é realista. Ela... Gente, a tolerância ao desconforto? Não Sim, existe se a isso gente mais. não tolera o desconforto, a gente tende a piorar o problema. Se eu estou com raiva no trânsito, eu quero acabar com a minha raiva. Eu não tolero ter raiva. O que eu faço? Eu desço do carro e vou brigar, porque naquele momento brigar dá uma sensação de alívio imediato. Agora eu preciso entender, olha, está passando por mim uma raiva, não é fácil, não é simples, mas as pessoas que fazem isso, normalmente são pessoas admiradas. Olha, pessoa calma, pessoa sensata, você pode saber que aquela pessoa... Está em sofrimento. Ela não está em sofrimento, mas ela está experimentando emoções negativas. O sofrimento, quando você não aceita que a sua vida vai ter desconforto, você sofre mais. Esse é que é o ponto. A gente passa uma vida inteira fugindo do desconforto e esse desconforto vem. Quando você aceita, olha, eu vou ter raiva, eu vou ter tédio, eu vou ter angústia. Isso, eu acredito que, inclusive, é um dos grandes problemas que essa nova geração vai enfrentar. Intolerância ao tédio. Eu posso levantar para ele te dar um abraço? Nossa, sim, vamos aplaudir. A gente precisa... Mas é verdade, a gente precisa aprender a tolerar o tédio, tolerar a raiva, tolerar a angústia, tolerar a ansiedade. É verdade. Porque esse é o mundo real. Mas tolerar... Vou voltar em algumas palavrinhas aqui. Tá, vamos lá. A tolerância... primeiro vou falar do tédio, a tolerância do tédio. A gente tem escutado muito de crianças e adolescentes, estou com tédio, estou entediada, e uma necessidade, uma urgência dos pais lidarem com isso, porque você tem que acabar com o tédio daquela criança. Mas esses pais estão lidando com isso, entregando o telefone para aquela criança entediada. Bem, o que eu queria entender é como lidar com isso, porque assim, né? Você caladinha aí. Não, mas eu não entrego. Esse é o meu desafio. Porque você tá com tédio? Se vira, né? Sabe? Vamos desenhar. Vamos colorir. Na sua pelo menos parede. segunda a sexta. Pode ser. Agora na minha, pode ser. Assim, você não deixa nem a pessoa experimentar. Certo. Sabe? Você tem uma urgência na resolução dessa situação. Que é isso, o menino vai crescer, não vai dar tempo de ter um tédio. Eu tô com tédio aqui agora. Não é só, a gente não tá falando só das crianças, né? Não, é da humanidade. Da humanidade. Da humanidade. Mas então como? Assim, se a gente já está com dificuldade em lidar com o tédio, se o meu tédio já me incomoda o suficiente para me mover daquela situação, então imagina você escutar do seu filho, seja ele a idade que ele estiver, que ele está com tédio. O que eu vejo é um desespero para acabar com aquela situação. Se ele nem experimenta aquilo, como que ele vai lidar? Primeira coisa, as pessoas elas precisam serem educadas sobre o que é emoção, sobre o que são emoções, sobre o que é o desconforto da vida, sobre o que é experimentar emoções negativas. E por conta desse excesso de entretenimento, excesso de celular, de rede social, de tudo, a noção de esforço, ela tem sido perdida. Né? Imagina, vamos pegar um show. Você ia num show há 20 anos atrás. Você tinha que enfrentar fila, você tinha que ficar... Hoje ainda tem gente que fica, né? Uns fanáticos aí de fralda aí, vendo Lady Gaga aí. Mas enfim, de um modo geral, hoje tá tudo muito mais fácil. Você pede uma comida, você reserva um lugar, você vai... Perdeu-se essa noção de esforço. E quando eu perco a noção de esforço, eu começo a ter gratificações muito fáceis, entre aspas, eu perco essa capacidade de experimentar o desconforto. E isso é péssimo. Se a gente falasse até sobre felicidade, a felicidade, pessoas felizes, elas têm que aprender a lidar com dor. A gente tem uma ideia que quem é feliz não sente dor. Isso é um erro. Isso é um erro. Agora, o que a Flaviana está trazendo aqui de como resolver, realmente é um desafio enorme. É um desafio gigantesco. E o quanto as redes sociais, a internet impactam neste grande desafio? Total, impacta total de forma negativa, 100%. Porque cria-se uma ideia de vida perfeita, de vida feliz, de vida maravilhosa. E isso vai fazendo com que a gente comece a se sentir que
que a vida está muito ruim, porque o mundo real ele tem dor, ele tem sofrimento. A resiliência é a capacidade de você enfrentar dor e desconforto. E esse é que é o caminho para você ter uma vida um pouco... Engraçado que na matéria publicada hoje em O Tempo e também no portal O Tempo, quem quiser pode acompanhar esse conteúdo, uma das especialistas, que agora não me recordo o nome, ela fala que a gente costuma falar muito, a internet no mundo real, no mundo virtual, e aí ela faz um questionamento, será que para muitas pessoas as redes ou a internet já não é o mundo real dessas pessoas? Sim, Provocação. A gente vê isso às vezes em jogos, né? Jogos que a pessoa vai construindo carreiras dentro do jogo, né? Carreira de futebol, carreira de não sei o quê. Ou seja, ela não consegue isso no mundo real e ela transmite isso para o jogo. Ou seja, aquele metaverso se torna o mundo real dela. Se torna o mundo real dela. Foi a psiquiatra Tatiana Mourão. Ela é professora Obrigada. do Departamento de Saúde Mental da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas. Vou aproveitar o gancho da Flaviane que trouxe criança, porque os sinais do borderline, eles já começam a se apresentar na infância, né, doutor? Mas como que... Eu queria entender essa relação, porque quando a gente está na idade adulta, parece que o borderline se manifesta em função de traumas da infância. Então, como que na infância ele se apresenta? Ele se apresenta como desregulação emocional e como intolerância ou dificuldade com rejeição. Então, Mas a criança, sim, é natural como a criança tenha dificuldade para lidar com a rejeição, não? Mas é um sofrimento absurdo, é natural, claro que é natural. A gente tem que pensar assim, aqui a gente está falando da dor social. A dor social, as áreas do cérebro que processam essa dor, são as mesmas áreas da dor física, tá? A gente tem uma região no nosso cérebro que chama córtex insular. Quando você corta o braço, quando você machuca uma perna, essa região ela acende falando que você tem alguma dor. Quando você é rejeitado, essa região também ela liga. Ou seja, a dor social ela é muito próxima da dor física. É por isso, inclusive, que muitos deles se cortam. Porque na hora que corta, você tem um alívio da dor social. Então o mecanismo ele é mais ou menos o mesmo. E em pessoas que têm essa rejeição aumentada, isso é mais acentuado. Então você vai ver nessas crianças o quê? Uma emocionalidade intensa, tudo muito intenso, e além disso uma rejeição, uma dificuldade maior de lidar com a rejeição. Todas têm, mas esse grupo específico, mais. Soma-se isso o ambiente invalidante, que aí entra a questão do trauma na vida adulta. Então uma criança que tem um ambiente invalidante, mas que não tem as características da desregulação emocional e desse limiar a rejeição social, ela talvez, mesmo sendo invalidada, ela vai conseguir levar a vida dela. Então assim, em crianças, a gente vai perceber uma emocionalidade intensa, tudo mais intenso, comparando com os pares. Eu ia até te perguntar se essa questão da intensidade ela não é um pouco subjetiva, porque talvez intenso para mim, observando uma situação é uma coisa, para Renatinha vai ser outra e para Zacarone vai ser outra. Então nessa fase, inclusive, da criança, que eu queria só voltar, porque a intensidade nas manifestações, né, às vezes com muito grito, com muito choro, como a gente vai identificar que aquilo já é demais? Porque já é demais. Né? Assim, então pode ser mais ou menos para mim, mais ou menos para ela. Quanto que vai realmente falar assim, nossa, isso aqui não... Um exemplo prático. Não, prático. Um exemplo assim. prático, né? Não quero mais ir na escola, por exemplo, porque aconteceu um probleminha ali na sala, eu não quero mais, uma fobia de escola, né? Ou então a menina, sei lá, rabiscou um caderno, ela vai lá e tem uma briga desproporcional e de forma recorrente, tá, gente? Não é um caso isolado. Então, a gente sempre vai ter que comparar com um grupo. Você tem um grupo ali de 40 pessoas, né? 30, não sei, numa salinha ali. Essa criança, ela vai ter sempre um comportamento em excesso associado à maioria da sala. Então, assim, a emocionalidade intensa, ela sempre você vai fazer um padrão de comparação. A desregulação emocional são emoções intensas. É subjetivo? É subjetivo, mas é algo que dura demais. Então, por exemplo, você tem 2 filhos, um com desregulação, um sem desregulação, né? Aí, sei lá, o pai xingou os 2 ali.
Um vai ficar a semana inteira remoendo aquela raiva, aquele ódio ali contra o pai, ou contra a mãe, ou contra um professor, e tá remoendo, as amiguinhas, não, já passou, deixa isso pra lá. Então é uma emocionalidade intensa, disfuncional, que gera prejuízo, recorrente e que demora a passar. Então é algo que vai chamar muita atenção. Agora, se essa criança tiver num ambiente saudável para o neurodesenvolvimento dela, talvez aquilo nem se manifeste. A desregulação vai estar lá, mas o prejuízo não. Eu queria voltar a um outro ponto. Essa criança e outras tantas e outros tantos adultos estão, para além desse ambiente escolar, na internet. Eu queria voltar para a internet de novo e reforçar o quanto elas estão ali, porque elas estão, né? A grande maioria, e adultos também. Então, e a saúde mental, hoje, é um tema em alta nesse universo. Né? Para onde você clica tem alguém falando de saúde mental. Profissionais qualificados e profissionais não qualificados. E na internet também existe muitos memes, muita informação colocada de sobre saúde mental, colocada de uma forma pejorativa, brincadeiras, caricaturas, enfim. Como as pessoas lidam com isso, com esse tipo de desinformação na internet, e o que elas devem buscar para que isso não se confunda, né? Então você pega uma criança com esse perfil que a gente acabou de relatar da escola, estou falando aí que já tem criança de 10, 11 anos dentro da internet, e essa pessoa vai ter acesso a conteúdos relativos à saúde mental. O que isso vai gerar nessa criança ou nesse adulto que está consumindo conteúdos, às vezes desqualificados e às vezes até qualificados, mas que tem esse boom de conteúdo de saúde mental? O primeiro ponto é que a gente não pode usar isso de forma alguma para fazer diagnóstico. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Isso aí não. E o segundo ponto, até complementando o que a Flaviane comentou dessa criança aí, que eu acho que ela ainda não... Eu não sei se eu não respondi ela ainda. Mas assim, a gente sempre tem que pensar o seguinte, tá? A gente não vai analisar um comportamento isolado. E como que aquele determinado comportamento, dentro daquele contexto, está gerando algum grau de prejuízo funcional para aquela pessoa. Então, respondendo o que elas, primeiro para voltar em você, né? A criança com desregulação emocional, como que eu sei que isso é algo subjetivo? Está tendo algum prejuízo? Está atrasando o desenvolvimento na escola? Não está conversando mais com a sala inteira? Tem amigos? Está querendo matar alguém na escola? Enfim, está com ódio, briga todo dia. E por coisas que para a maioria das pessoas passariam batido. Então, é sim um parâmetro de comparação, porque é um desvio padrão da média. O próprio definição de personalidade é uma não adaptação ao meio cultural que ela está inserida. Então, normalmente vai ser uma criança que não está bem adaptada naquele meio. E na internet, normalmente as pessoas não levam em conta isso. O nível de prejuízo e a questão do contexto. Não é algo contextual. A pessoa ali, ela falou mentira. Então, isso é borderline. Peraí, ela sempre está falando mentira. Borderline, de fato, é mentiroso mesmo? Ou não é mentiroso? Mas acho que isso está acontecendo o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Porque as pessoas olham um grupo de comportamento. Se você pegar os transtornos psiquiátricos, eles são classificados por critérios. E os critérios nada mais são do que um grupo de comportamento. Né? Alguns sintomas, mas na maioria das vezes comportamento. Como que esses comportamentos se conectam entre eles e dentro de um determinado contexto, levando a um prejuízo funcional na vida daquela pessoa. Aí você pega um menino de 12, 13, sei lá de quantos anos, mas o que eu considero uma criança que está ouvindo, consumindo isso e falando, eu tenho isso. E o que é mãe, pior? eu tô doente, ou pai, eu tô doente, eu tô com todas essas características aqui, olha esse vídeo. Aí o pai vai lá, olha o vídeo e fala, nossa, é mesmo, você tá com todas as características, vai precisar, a escola ainda mandou medicar. Aí, onde isso vai parar? Onde isso vai parar? E aí a gente pensa o seguinte, então você tem isso aí, não tem? Então vamos fazer o tratamento. Tem 2 tipos de tratamento. O tratamento farmacológico e o não farmacológico. Um complementa o outro. Vamos começar pelo tratamento não farmacológico?
Não quero. Não abro mão do meu celular, não abro mão disso, não abro mão daquilo. E aí a gente começa a entrar num problema grave, que é justificar determinadas condutas através de um diagnóstico. Então, eu não gosto de estudar, eu tenho TDAH. Gente, quem gosta de estudar? Tem muita gente que não gosta de estudar. Qual criança, adolescente que ama estudar? Não é a maioria. Poucos. Né? Eu já cheguei ao ponto de gente me pedir relatório para não poder reprovar, para não poder fazer. Então, umas coisas assim, absurdas, que realmente é um problema, né? Que a gente está vivendo. Sim. Se tornou um padrão. E isso me preocupa muito porque essas pessoas vão ouvir isso, vão consumir esse tipo de conteúdo, entender que estão doentes, entrar numa medicação algumas vezes. E eu acho que é importante a gente dizer aqui, gente, que a gente pode escolher os conteúdos que a gente vai consumir na internet, né? Mesmo que ele esteja passando na timeline, você vai clicar naquilo ou não. Então lá tem profissionais qualificados e profissionais desqualificados. Tem pessoas que estão ali cheias de achismo. E esses achismos não podem interferir na sua vida e na sua saúde mental. Doutor Bruno, eu queria que você falasse também que é possível a gente se relacionar bem com uma pessoa que tenha borderline, em função, inclusive, desses estereótipos todos que foram colocados nessas pessoas. Né? Zaca, eu sei que você está falando de borderline, mas eu acho que a gente pode até ampliar esses transtornos, né? Esses transtornos, porque o borderline especificamente por causa da questão do relacionamento, né? Mas eu acho que existem outros transtornos também dos quais as pessoas se afastam, né? Já com preconceito mesmo, e achando que aquilo pode não dar certo se for uma relação afetiva ou até uma relação de amizade, né? Falar assim, eu vou sair fora aqui porque essa pessoa está muito deprimida, por exemplo. O transtorno de personalidade borderline, ele tem um padrão, né, de instabilidade nos relacionamentos interpessoais. Isso é fato. Mas isso é diferente de falar que é uma pessoa manipuladora, que é uma pessoa mau caráter. Então, assim, a pessoa ela tem até direito de falar, olha, eu não quero me envolver muito com uma pessoa que tem desregulação emocional. Tudo bem. Da mesma forma que eu posso falar, eu não quero me envolver com uma pessoa que é muito introvertida. Com um babaca. Com um babaca, exatamente. O que ela não pode é falar que esse grupo de pessoas são pessoas problemáticas, pessoas mentirosas, pessoas manipuladoras. E sim, é totalmente possível você ter um relacionamento saudável com uma pessoa com diagnóstico de transtorno de personalidade borderline, obviamente tratado, sabendo que vai ter algumas dificuldades, alguns conflitos, mas que essas dificuldades não são dificuldades na esfera do mau caráter, igual eu acho que a música tentou colocar. São dificuldades que uma pessoa, às vezes, que se relaciona com um depressivo tem, que uma pessoa que se relaciona com um diabético tem, que uma pessoa que se relaciona com uma pessoa que tem alguma limitação física tem, porque a vida é cheia de desafios e relacionamentos também. Você pode se relacionar com uma pessoa que não tem diagnóstico nenhum e ela seja uma baita sacana e você olha lá, não tem diagnóstico nenhum. Vamos num lugar menor ainda. Você pode ter dificuldade de se relacionar com uma pessoa que é diferente de você. Sim. Simplesmente que tem características diferentes de você, que teve uma criação diferente de você, que tem gostos e desejos diferentes de você. Eu estou falando ali do mínimo, né? Do básico. Aí é a escolha também, né? Eu acho que a gente fala de relacionamentos aqui, mas escolha. Nós escolhemos todo dia as pessoas que a gente vai se relacionar. A gente escolhe as pessoas que a gente vai ter do nosso lado. Algumas até não, a gente precisa se relacionar, dependendo do ambiente. Você está no ambiente de trabalho, né? Mas às vezes no ambiente familiar também, que você não escolhe tanto. Mas um relacionamento afetivo a gente acaba escolhendo. Então eu acho que a gente precisa olhar para as pessoas também com maior compaixão, né? E entender que a gente também precisa ajudar o outro, entender as personalidades, entender os afetos, as trocas, para que a gente não coloque pechas em ninguém, que eu acho que isso tem acontecido com muita frequência, para que a gente também tente ajudar essas pessoas, né? A gente vai entrar na semana que vem, na semana de luta antimanicomial, e eu acho importante a gente falar de saúde mental, sabe? Pode ter alguém na sua família, alguém do seu lado, alguém no seu trabalho, em sofrimento mental, que esteja sendo interpretado de outra forma.
E eu acho que a gente precisa continuar falando disso, mas falando disso com responsabilidade, né, Sim. doutor Bruno? E quase, agora só voltando aqui pro tema, gente, sobre o borderline, que eu fiquei muito curiosa, porque a gente não pode ler, né, os sintomas que fazem isso, que a gente falou desde o início do programa, a gente já começa a se autodiagnosticar. O tratamento, ele é psicoterapêutico. Psicoterapêutico. E ele vai envolver a desregulação emocional, que é a regulação emocional. E isso leva quanto tempo, doutor, mais ou menos? Olha, Depende de paciente para paciente? não, em média, se a gente pegar os protocolos, vai durar em torno aí de 2 anos, né? Só que aí a gente tem uma limitação, a gente não tem tanto serviço, porque a terapia que de fato é efetiva para esse tratamento é a terapia comportamental dialética, DBT, é bem específica. E ela envolve 4 ciclos. Um deles é o mindfulness, que seria a meditação, né? A regulação emocional é um outro pilar. O pilar de treinamento de habilidades sociais, porque esses pacientes eles costumam ter muito problema na interação social. E o quarto pilar, que a Flaviane quase me matou aqui, que é o treinamento de tolerância ao desconforto. Então, quando a gente contempla esses 4 pilares, ao longo de 2 anos, o paciente tem uma melhora absurda. Mas isso requer muitas vezes um tratamento muito especializado, que envolve custo. Um especialista também. Exatamente. Muito, né? E medicação, principalmente estabilizador de humor, ajuda a controlar esses comportamentos impulsivos. Então, assim, a gente tem que entender que o ponto-chave aí são as emoções, que são muito intensas. E emoção é algo, eu sempre falo assim, emoção é algo que acontece no corpo. A percepção da emoção, ela acontece no corpo. É por isso que a Flaviane aqui queria me matar, quando eu falei que a gente tem que aceitar as emoções. Acontece uma determinada situação, a gente tem um pensamento, olha, não gostei disso. Esse pensamento me leva a um estado emocional, e esse estado emocional, ele é no corpo, Pensa em qualquer emoção, você vai conseguir reconhecer ela no seu corpo. Estou com medo. O que aconteceu? A pessoa não fala o que ela está pensando. Eu senti isso, eu senti aquilo. Porque fala sentimento. Você sente. Então, uma situação te leva a experimentar uma série de coisas no seu corpo, e a emoção te leva a uma ação. A palavra emoção significa isso, ex movere, mover para fora. É algo que vem de dentro e que te leva a uma tomada de ação. E o processo de regulação, ele acontece no pensamento e no comportamento. Não adianta eu querer neutralizar o que eu estou sentindo. Se eu estou com raiva, se a minha mandíbula está contraindo, não tem o que fazer. Até tem, mas a princípio eu tenho que aceitar isso. Eu tenho que tentar modificar o meu pensamento. Solta essa mandíbula. E o meu comportamento. Mas, gente, eu quero fazer uma defesa em relação ao Flaviane aqui. Eu quero te defender. Porque quando ela tá falando. Solta essa mandíbula. Ela não quer te matar, doutor Bruno. Eu quero dizer isso. Sabe por quê? Porque ela concorda. O que tem chocado muito a Flaviane, eu acho, e a todos nós, é a dificuldade que as pessoas estão vivendo em tolerar. Né? Essas emoções, elas estão ficando completamente desconexas. Isso é um problema de saúde pública, na minha opinião, que já está estourando e vai estourar. O que ela está querendo dizer é que isso é muito amplo, né, Flá? Muito. Sabe, muito amplo. E eu acho que assim, a gente está com um problema assim, de uma grandeza que assim, realmente eu não vejo solução. É uma dificuldade em lidar com o que a gente sente, ao mesmo tempo com uma sensação de que a gente tem que cercear aquilo de uma forma muito rápida, porque, sei lá, se é perda de tempo, enfim, mas a gente tem que cercear, então assim, a gente não sabe lidar. Então a gente não sabe lidar, aí você não sabe como lidar com o sentimento dos outros, então é melhor às vezes até nem me relacionar, porque, eu não quero saber dos seus problemas, eu já tenho os meus. Pois é, mas todas as pessoas que estão assim, estão com um borderline? Não. Agora, a gente aceita, não, eu sei que o termo é isso que eu quero dizer. Não. Mas o ponto aqui é o seguinte, a gente aceita muito bem a dor física. Se você queimou a sua mão numa panela e aquilo tá ardendo o dia inteiro, é visível. você Osso continua quebrado, fazendo as coisas, mesmo com uma dor física. A dor emocional, não. Por que a gente não aceita a dor emocional? Porque a gente não conhece ela. Uma criança, quando ela queima a mão, ela tem 6 meses, 1 aninho, ela queima a mão, ela não aceita também, não. Ela bate, ela xinga, ela chora. A partir do momento que a gente aprende, olha, isso aqui tá doendo,
isso vai durar 1, 2 dias, depois vai dar uma casquinha e vai passar. A gente aceita aquilo. As emoções são assim também. Mas por a gente não conhecer, a gente não saber que ela tem início, que ela tem meio, que ela tem fim, que eu já tive parecido lá atrás. Por a gente não saber, a gente desespera. E aí a gente acaba piorando. E assim, tem uma frase que até da psicóloga que criou a DBT, ela fala, a melhor maneira de você sair de um buraco é você parar de cavar. E muitas vezes quando a gente tá numa emoção muito intensa, a gente tá piorando. Você tá com raiva, você desce do trânsito e você briga. Nossa, Você piorou o problema. Você xinga. Ou então Você tá com raiva do dele seu... o resto do dia. Você tá com raiva do seu filho, você vai lá e xinga, fala um tanto de coisa, chega no dia seguinte, a raiva passa. Mas o que você fez, não. É aquela coisa Então, da ruminação, né? Ruminação. Quer sair do buraco? Primeira coisa, para de cavar. E como que as pessoas cavam? Brigando, bebendo, usando droga, enfim. Aí as maneiras de cavar aí são inúmeras, né? Ó, Cada pra um fechar, com a sua, né? Cada um com a sua. pra fechar o já? Interessa hoje. Acabou, gente. Eu acho Ué, que péssimo. é isso? Mas tem participação. Eu quero mandar um beijão aqui para Cláudia Cardoso, o Ethan, que passou por aqui também, e Ana Tércio Ferreira Souza, que está perguntando: o convívio escolar com pessoas com TPM influi no comportamento dos colegas de classe? Influi. Eu acho que influi no sentido assim, se não tratar, a tendência é que as pessoas podem, querendo ou não, começar a rejeitar um pouquinho, porque é um ambiente que tem sim. Isso a gente tem que falar. O próprio critério diagnóstico tem lá um padrão persistente de instabilidade nas relações pessoais. Então a pessoa precisa entender isso, porque acaba gerando sim um certo desconforto Para a se não criança tiver entender, tratado. eu acho mais complexo também, pode acabar gerando um bullying ali. Agora, só uma observação, a gente não faz diagnóstico em criança. Não? Qual é a idade? O que eu falei aqui, o padrão de desregulação emocional e a dificuldade de lidar com a rejeição está presente. Mas lembra que se for um ambiente muito validante, pode virar até outros E transtornos. qual é a idade que começa a se diagnosticar? Normalmente em torno de 20 anos. Tá? Os Já manuais jovem, falam né? em 18, mas isso vai variar. O manual fala 18, mas a personalidade, de modo geral, a gente entende que ela está sendo formada até por volta dos 25. Então isso varia, mas dependendo... Você já... Hoje está sendo formada até Com pelos 40. 40, exato. E haja aniversário para fazer, viu, gente? Então o diagnóstico de transtorno de personalidade borderline, ele é no início da vida adulta. A desregulação emocional é que pode se manifestar na infância. Posso só pegar carona nessa pergunta? E Pode. as escolas atualmente, elas estão preparadas para lidar com essas questões? Eu não queria arrumar briga com as escolas. Mas vamos pro fight. Quer que eu responda? Não. Eu acho que não. Acho Não. que não. Então, Você não conhece nenhum exemplo exitoso? Mas aí... não conheço. Não? Deve ter. Dizem mas que eu não tem, conheço. Flaviana, dizem que tem um ou outro. Eu não Deve digo ter, sim. 100% exitoso, mas eu acho que escolas mais equilibradas e mais respeitosas em relação às diferenças. Porque hoje a grande parte das escolas são muito focadas no desempenho e no resultado do Enem. Então elas querem alunos padrões que vão gerar credibilidade e relevância para aquela escola. Então o diferente nessas escolas padrões, ele sofre muito. Ele sofre muito porque ele não vai dar para aquela escola o objetivo dela. E isso fica muito claro. Agora, existem sim, na minha avaliação, algumas escolas, meu filho estudou em 5 ou 6, algumas escolas que, na verdade, elas são mais respeitosas com essas diferenças, né? Elas aceitam mais personalidades diferentes. Vamos falar assim, porque estamos falando de crianças, né? Aceitam mais essas personalidades diferentes. Muito bonito. Ó, acabou, interessa. Tem enquete, né, gente, que eu lancei lá no comecinho, se você julgou o sofrimento psíquico de alguém como drama ou manipulação. 56% disseram que não. Vá! Mentira! Truco, truco, Eu também truco, gente. Tá Até bom. o super interessante comentou, essa enquete tá mentindo, hein? Poxa vida, gente. Não. Vamos falar a Muito, verdade, né? né? Não custa, A gente cara. não quer julgar.
mas lá no íntimo a gente julga. Eu tô te julgando, inclusive você que mentiu, tá? Tô te julgando mesmo. Hoje a gente recebeu o maravilhoso Dr. Bruno Brandão, que é médico psiquiatra. Merece várias vezes que eu fale maravilhoso aqui, porque ele é demais. Aqui, doutor Obrigado Bruno, pelas podia palavras. ter uma sala aqui, né? Quem sabe? Fazer um atendimento ali. Né? Nossa Senhora. Tá na fila ali, né? O melhor do programa. Tá vendo? Boa ideia. Boas ideias? Gostei Ótima também. ideia. Doutor, deixa aí seu arroba pro pessoal confirmar por meio das suas redes sociais também que você é um maravilhoso. Obrigado pelas palavras aí. Meu Instagram é @BrunoPsiquiatra, tudo junto. Maravilha. Não coloca lá pra ele que ele é lindão não, tá, gente? Que tem muita mulher lá colocando seu lindão. E a gente aqui não interessa, fica com ciúme. Ah, é verdade. É verdade, gente. Flaviane Paixão. Nossa, depois de um programa como esse, a única coisa que eu tenho a dizer é se inscreva no canal de O Tempo Livre. Vai lá, ó. Até porque esperando. todos os cortes do Interessa vão entrar lá com trechos aqui muito importantes desse programa, tá? Justamente. Renatinha Nunes. Eu não vou pedir para vocês pararem de julgar, porque eu acho que isso é inerente do ser humano, né? E seria hipocrisia da minha parte. Mas eu acho que a gente precisa observar e tentar compreender mais o outro, né? Nas dificuldades dele, né? Às vezes uma pessoa tem uma característica e a gente precisa entender por que ela tem aquela característica. Então, dar um passo atrás, sabe? É isso que a gente precisa, dar um passo atrás, acolher quando precisa acolher e sacudir quando precisa sacudir. Mas se é alguém próximo de você, sabe? Vamos tentar buscar essa compreensão para ajudar essa pessoa a viver melhor, porque ela pode estar em sofrimento. Muito bem, o Interessa fica por aqui. Muito obrigada pela participação e audiência. Siga a gente também nas redes sociais, no @programa Interessa. E um beijo. Tchau, tchau, gente.